vasto e silêncio abismo do cosmo, onde a luz de estrelas distantes viaja por bilhões de anos para finalmente nos alcançar, reside um espetáculo de maravilhas e mistérios que desafiam a própria imaginação. Olhamos para cima, para o manto estrelado da noite, e a imensidão nos abraça, mas também nos confronta com uma pergunta fundamental: o que realmente sabemos sobre o universo? A humanidade, em sua incessante busca por conhecimento, tem desvendado segredos cósmicos que outrora pareciam inatingíveis. Enviamos sondas a planetas distantes, ouvimos os ecos do Big Bang e até capturamos o brilho enigmático de buracos negros. Mas, para cada resposta encontrada, novas perguntas emergem, mais complexas e profundas. Hoje, convidamos você a uma jornada exploratória pelos cantos mais estranhos do universo, onde a ciência, em toda a sua glória e rigor, ainda se depara com o desconhecido cósmico. Prepare-se para mergulhar em 5 coisas estranhas no universo que a ciência não consegue explicar. São fenômenos que desafiam a lógica, que viram de ponta cabeça nossas teorias mais sólidas e que, de certa forma, nos lembram da nossa própria pequenez diante da grandiosidade do cosmos. Prometemos revelar enigmas que farão você questionar tudo o que pensa saber sobre o espaço. A ciência busca incessantemente por respostas, mas há mistérios que persistem como faróis luminosos de nossa ignorância cósmica, esperando para serem desvendados. Desde os primeiros observadores que mapearam as estrelas até os modernos telescópios que espreitam os confins do universo, a humanidade tem expandido seu entendimento de forma exponencial. Galileu com sua luneta, Hubble com sua descoberta da expansão universal e as missões Voyager que nos levaram além do nosso sistema solar, cada passo foi um triunfo da curiosidade humana. Aprendemos sobre galáxias espirais e elípticas, sobre o ciclo de vida das estrelas, sobre a formação de planetas e a possibilidade de vida em outros mundos. No entanto, mesmo com todo esse avanço tecnológico e intelectual, o que conhecemos é apenas uma gota no oceano do que ainda nos é desconhecido. A imensidão do universo é um lembrete constante da humildade científica, da nossa capacidade limitada de compreender a totalidade. Os fenômenos que consideramos estranhos não são falhas da ciência, mas sim oportunidades, convites para novas descobertas, para repensarmos paradigmas e para expandirmos os limites do nosso conhecimento. O desconhecido cósmico não é um inimigo, mas um guia para o próximo grande salto do entendimento humano. E entre esses convites à reflexão, nenhum é mais profundo e abrangente do que o mistério da matéria escura e da energia escura. Para começar nossa lista, imagine que tudo o que você vê no universo, estrelas, planetas, galáxias, até mesmo você, compõe apenas cerca de 5% de sua totalidade. Os outros 95% são compostos por algo que não podemos ver, tocar ou interagir diretamente. A matéria escura e a energia escura. A matéria escura não emite, reflete ou absorve luz, tornando-a invisível para nossos telescópios. Sua existência é inferida por seus efeitos gravitacionais. As galáxias, por exemplo, giram tão rápido que deveriam se desfazer, mas algo as mantém unidas, uma massa invisível que chamamos de matéria escura. As lentes gravitacionais, onde a luz de objetos distantes é curvada por campos gravitacionais massivos, também apontam para a presença de uma substância invisível e massiva. Já a energia escura é ainda mais enigmática. Ela é a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, empurrando as galáxias para longe umas das outras a uma velocidade cada vez maior. Sem ela, o universo poderia estar desacelerando ou até mesmo entrando em colapso. Mas por que a ciência não consegue explicá-las? Simplesmente porque não sabemos do que são feitas.
não interagem com a luz ou outras formas de radiação eletromagnética, o que as torna indetectáveis pelos métodos convencionais. São como um iceberg colossal, mas invisível, que molda os oceanos cósmicos sem nunca se revelar. As implicações para o futuro do universo e da física são imensas, pois sua natureza pode reescrever nossos livros de cosmologia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Desde os primeiros observadores que mapearam as estrelas até os modernos telescópios que espreitam os confins do universo, a humanidade tem expandido seu entendimento de forma exponencial. Galileu com sua luneta, Hubble com sua descoberta da expansão universal e as missões Voyager, que nos levaram além do nosso sistema solar, cada passo foi um triunfo da curiosidade humana. Aprendemos sobre galáxias espirais e elípticas, sobre o ciclo de vida das estrelas, sobre a formação de planetas e a possibilidade de vida em outros mundos. No entanto, mesmo com todo esse avanço tecnológico e intelectual, o que conhecemos é apenas uma gota no oceano do que ainda nos é desconhecido. A imensidão do universo é um lembrete constante da humildade científica, da nossa capacidade limitada de compreender a totalidade. Os fenômenos que consideramos estranhos não são falhas da ciência, mas sim oportunidades, convites para novas descobertas, para repensarmos paradigmas e para expandirmos os limites do nosso conhecimento. O desconhecido cósmico não é um inimigo, mas um guia para o próximo grande salto do entendimento humano. E entre esses convites à reflexão, nenhum é mais profundo e abrangente do que o mistério da matéria escura e da energia escura. Para começar nossa lista, imagine que tudo o que você vê no universo, estrelas, planetas, galáxias, até mesmo você, compõe apenas cerca de 5% de sua totalidade. Os outros 95% são compostos por algo que não podemos ver, tocar ou interagir diretamente: a matéria escura e a energia escura. A matéria escura não emite, reflete ou absorve luz, tornando-a invisível para nossos telescópios. Sua existência é inferida por seus efeitos gravitacionais. As galáxias, por exemplo, giram tão rápido que deveriam se desfazer, mas algo as mantém unidas, uma massa invisível que chamamos de matéria escura. As lentes gravitacionais, onde a luz de objetos distantes é curvada por campos gravitacionais massivos, também apontam para a presença de uma substância invisível e massiva. Já a energia escura é ainda mais enigmática. Ela é a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, empurrando as galáxias para longe umas das outras a uma velocidade cada vez maior. Sem ela, o universo poderia estar desacelerando ou até mesmo entrando em colapso. Mas por que a ciência não consegue explicá-las? Simplesmente porque não sabemos do que são feitas. Não interagem com a luz ou outras formas de radiação eletromagnética, o que as torna indetectáveis pelos métodos convencionais. São como um iceberg colossal, mas invisível, que molda os oceanos cósmicos sem nunca se revelar. As implicações para o futuro do universo e da física são imensas, pois sua natureza pode reescrever nossos livros de cosmologia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Seguindo nossa jornada pelo inexplicável, chegamos ao segundo e terceiro enigmas: as explosões rápidas de rádio e a anomalia de Oumuamua. Comecemos pelas explosões rápidas de rádio, ou FRBs, como são conhecidas na comunidade científica. Imagine pulsos de rádio incrivelmente energéticos, durando apenas milissegundos, mas que liberam em um instante a mesma energia que o Sol emite em um dia inteiro. Esses flashes de rádio vêm de bilhões de anos-luz de distância, de galáxias muito além da nossa.
Desde sua descoberta em 2007, a ciência tem se esforçado para entender sua origem. Alguns FRBs são únicos, aparecendo uma única vez, enquanto outros se repetem em padrões imprevisíveis, e alguns até mesmo em ciclos periódicos. As teorias para explicá-los são variadas e fascinantes, incluindo estrelas de nêutrons altamente magnetizadas, passando por eventos cataclísmicos, ou até mesmo buracos negros em colisão. E claro, a especulação sobre civilizações alienígenas como fonte desses sinais poderosos sempre surge, embora a ciência aborde essa hipótese com extrema cautela e rigor. O mistério reside não apenas em sua origem, mas em seu mecanismo exato de produção e na dificuldade de localizá-los com precisão, tornando-os um dos mais excitantes quebra-cabeças da radioastronomia. E então, em 2017, o universo nos enviou um presente, ou talvez um desafio, na forma de Oumuamua. Este foi o primeiro objeto interestelar que detectamos, vindo de fora do nosso sistema solar. Inicialmente classificado como um cometa, Oumuamua logo se revelou algo muito mais peculiar. Sua forma era estranhamente alongada, como um charuto cósmico, e seu brilho variava drasticamente conforme girava. Mas o que realmente intrigou os cientistas foi sua aceleração não gravitacional. Ou seja, ele estava acelerando mais do que o esperado apenas pela gravidade do Sol, sem mostrar nenhum sinal de cauda de cometa, que indicaria a liberação de gás e poeira. Esse comportamento anômalo levou a inúmeros debates científicos. Seria um novo tipo de cometa com uma composição nunca antes vista. Um asteroide rochoso incomum? Ou, como alguns ousaram sugerir, uma sonda artificial de uma civilização extraterrestre? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Oumuamua nos visitou brevemente e já partiu, deixando para trás um rastro de perguntas sem solução. Sua origem, composição e o motivo de sua aceleração misteriosa permanecem como um dos maiores enigmas cósmicos dos últimos tempos. É um lembrete vívido de que o espaço está cheio de surpresas que desafiam nossas classificações e expectativas. Seguindo nossa jornada pelo inexplicável, chegamos ao segundo e terceiro enigmas: as explosões rápidas de rádio e a anomalia de Oumuamua. Comecemos pelas explosões rápidas de rádio, ou FRBs, como são conhecidas na comunidade científica. Imagine pulsos de rádio incrivelmente energéticos, durando apenas milissegundos, mas que liberam em um instante a mesma energia que o Sol emite em um dia inteiro. Esses flashes de rádio vêm de bilhões de anos-luz de distância de galáxias muito além da nossa. Desde sua descoberta em 2007, a ciência tem se esforçado para entender sua origem. Alguns FRBs são únicos, aparecendo uma única vez, enquanto outros se repetem em padrões imprevisíveis, e alguns até mesmo em ciclos periódicos. As teorias para explicá-los são variadas e fascinantes, incluindo estrelas de nêutrons altamente magnetizadas, passando por eventos cataclísmicos, ou até mesmo buracos negros em colisão. E claro, a especulação sobre civilizações alienígenas como fonte desses sinais poderosos sempre surge, embora a ciência aborde essa hipótese com extrema cautela e rigor. O mistério reside não apenas em sua origem, mas em seu mecanismo exato de produção e na dificuldade de localizá-los com precisão, tornando-os um dos mais excitantes quebra-cabeças da radioastronomia. E então, em 2017, o universo nos enviou um presente, ou talvez um desafio, na forma de Oumuamua. Este foi o primeiro objeto interestelar que detectamos, vindo de fora do nosso sistema solar. Inicialmente classificado como um cometa, Oumuamua logo se revelou algo muito mais peculiar. Sua forma era estranhamente alongada, como um charuto cósmico, e seu brilho variava drasticamente conforme girava. Mas o que realmente intrigou os cientistas
foi sua aceleração não gravitacional, ou seja, ele estava acelerando mais do que o esperado apenas pela gravidade do Sol, sem mostrar nenhum sinal de cauda de cometa que indicaria a liberação de gás e poeira. Esse comportamento anômalo levou a inúmeros debates científicos. Seria um novo tipo de cometa, com uma composição nunca antes vista, um asteroide rochoso incomum? Ou, como alguns ousaram sugerir, uma sonda artificial de uma civilização extraterrestre? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Oumuamua nos visitou brevemente e já partiu, deixando para trás um rastro de perguntas sem solução. Sua origem, composição e o motivo de sua aceleração misteriosa permanecem como um dos maiores enigmas cósmicos dos últimos tempos. É um lembrete vívido de que o espaço está cheio de surpresas que desafiam nossas classificações e expectativas. Estes dois fenômenos, as FRBs e Oumuamua, embora distintos, compartilham a característica de desafiar profundamente nossa compreensão atual do cosmos. Eles representam o desconhecido cósmico em sua forma mais excitante e frustrante, empurrando os limites de nossa imaginação e tecnologia. A cada nova detecção de uma FRB, ou a cada análise de dados de Oumuamua, a humanidade se vê diante de um dilema: adaptar modelos existentes, criar novas teorias ou aceitar que há aspectos do universo que ainda estão muito além de nossa capacidade de decifrar. A busca por respostas para as FRBs nos levou a desenvolver novas técnicas de observação, a construir radiotelescópios mais sensíveis e a colaborar globalmente para triangular suas origens. A esperança é que, ao identificar o ambiente cósmico de onde vêm esses pulsos, possamos desvendar o mecanismo físico que os gera. Seriam magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos incrivelmente fortes que liberam energia em explosões violentas? Ou haveria um fenômeno astrofísico totalmente novo, ainda não concebido por nossas mentes? A cada repetição de uma FRB, os cientistas ganham uma nova chance de estudá-la, de tentar prever seu próximo pulso e de, talvez, pegar o momento exato de sua emissão. Essa persistência em investigar o inexplicável é a essência da ciência. No caso de Oumuamua, a partida rápida do objeto significou que não pudemos enviar uma sonda para estudá-lo de perto, o que teria sido o ideal para resolver o mistério de sua aceleração. Fomos limitados a observações de telescópios terrestres, que, apesar de poderosos, não puderam fornecer todas as respostas. A lição de Oumuamua é que precisamos estar preparados para o inesperado. A detecção de outro objeto interestelar, talvez com características ainda mais bizarras, pode nos dar uma segunda chance. Projetos como o Oumuamua Interstellar Study do Breakthrough Listen continuam analisando os dados em busca de quaisquer sinais artificiais, mantendo viva a possibilidade de que este visitante não fosse apenas uma rocha espacial. A anomalia de Oumuamua serviu como um catalisador para a comunidade científica pensar fora da caixa, a considerar possibilidades que antes eram relegadas ao reino da ficção científica. Esses mistérios não são apenas curiosidades, eles são força motriz para a inovação. Eles nos impelem a construir melhores instrumentos, a desenvolver teorias mais abrangentes e a questionar nossas próprias suposições sobre como o universo funciona. Eles são a prova de que, por mais que a ciência avance, o desconhecido cósmico sempre terá mais surpresas guardadas, desafiando a humanidade a continuar sua eterna jornada de descoberta. E enquanto continuamos a olhar para as estrelas, percebemos que cada enigma resolvido apenas abre a porta para um universo de novas perguntas. Estes dois fenômenos, as FRBs e Oumuamua,
embora distintos, compartilham a característica de desafiar profundamente nossa compreensão atual do cosmos. Eles representam o desconhecido cósmico em sua forma mais excitante e frustrante, empurrando os limites de nossa imaginação e tecnologia. A cada nova detecção de uma FRB, ou a cada análise de dados de Oumuamua, a humanidade se vê diante de um dilema: adaptar modelos existentes, criar novas teorias ou aceitar que há aspectos do universo que ainda estão muito além de nossa capacidade de decifrar. A busca por respostas para as FRBs nos levou a desenvolver novas técnicas de observação, a construir radiotelescópios mais sensíveis e a colaborar globalmente para triangular suas origens. A esperança é que, ao identificar o ambiente cósmico de onde vêm esses pulsos, possamos desvendar o mecanismo físico que os gera. Seriam magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos incrivelmente fortes que liberam energia em explosões violentas. Ou haveria um fenômeno astrofísico totalmente novo, ainda não concebido por nossas mentes? A cada repetição de uma FRB, os cientistas ganham uma nova chance de estudá-la, de tentar prever seu próximo pulso e de, talvez, pegar o momento exato de sua emissão. Essa persistência em investigar o inexplicável é a essência da ciência. No caso de Oumuamua, a partida rápida do objeto significou que não pudemos enviar uma sonda para estudá-lo de perto, o que teria sido o ideal para resolver o mistério de sua aceleração. Fomos limitados a observações de telescópios terrestres, que, apesar de poderosos, não puderam fornecer todas as respostas. A lição de Oumuamua é que precisamos estar preparados para o inesperado. A detecção de outro objeto interestelar, talvez com características ainda mais bizarras, pode nos dar uma segunda chance. Projetos como o Oumuamua Interstellar Study do Breakthrough Listen continuam analisando os dados em busca de quaisquer sinais artificiais, mantendo viva a possibilidade de que este visitante não fosse apenas uma rocha espacial. A anomalia de Oumuamua serviu como um catalisador para a comunidade científica pensar fora da caixa, a considerar possibilidades que antes eram relegadas ao reino da ficção científica. Esses mistérios não são apenas curiosidades, eles são força motriz para a inovação. Eles nos impelem a construir melhores instrumentos, a desenvolver teorias mais abrangentes e a questionar nossas próprias suposições sobre como o universo funciona. Eles são a prova de que, por mais que a ciência avance, o desconhecido cósmico sempre terá mais surpresas guardadas, desafiando a humanidade a continuar sua eterna jornada de descoberta. E enquanto continuamos a olhar para as estrelas, percebemos que cada enigma resolvido apenas abre a porta para um universo de novas perguntas. Passamos agora para o quarto enigma, um dos mais fascinantes e aterrorizantes conceitos do universo: os buracos negros. Esses objetos são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A ideia de algo tão denso e poderoso, que distorce o próprio tecido do espaço-tempo, é por si só de tirar o fôlego. Existem os buracos negros estelares, que nascem do colapso de estrelas massivas, e os buracos negros supermassivos, que residem no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. A ciência já conseguiu observá-los indiretamente, detectando os efeitos gravitacionais em estrelas e gás ao seu redor e até mesmo capturando a primeira foto de um buraco negro em 2019. O Event Horizon Telescope nos revelou a sombra do M87. Mas, apesar de todo o progresso, o que ainda não sabemos sobre os buracos negros é gigantesco. O que acontece realmente dentro do horizonte de eventos? Aquele ponto de não retorno que marca a fronteira do buraco negro. Nossas leis da física, como as conhecemos, simplesmente quebram nesse ponto.
E o que dizer da singularidade, o ponto infinitamente denso no centro do buraco negro? É um conceito que desafia nossa intuição e qualquer modelo físico atualmente aceito. Além disso, há o famoso paradoxo da informação do buraco negro. O que acontece com a informação de tudo o que cai em um buraco negro? Ela é destruída para sempre, violando um princípio fundamental da mecânica quântica, ou de alguma forma é preservada. A busca por uma teoria quântica da gravidade que uniria a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica é uma das grandes esperanças para desvendar esses mistérios. E para o nosso quinto e último enigma, viajamos para os confins do universo, para algo que os cientistas chamam de a grande atração. Imagine uma região do espaço tão incrivelmente massiva que está puxando galáxias inteiras, incluindo a nossa, a uma velocidade espantosa de milhões de quilômetros por hora. Essa é a grande atração, um mistério gravitacional que desafia nossa compreensão da distribuição de massa no universo. Ela foi descoberta pela primeira vez na década de 1970, quando os astrônomos notaram que a Via Láctea e as galáxias vizinhas não estavam se movendo aleatoriamente, mas sim em direção a um ponto comum no espaço. A grande atração não é um único objeto como um buraco negro, mas sim uma enorme concentração de massa distribuída por uma vasta área, estimada em dezenas de milhares de galáxias. O problema é que quando olhamos para essa região, não vemos massa suficiente para justificar a força gravitacional que está sendo exercida. A maior parte dessa massa parece ser invisível para nossos telescópios. Seria ela composta principalmente de matéria escura ou há algo ainda mais exótico e desconhecido em jogo? A localização da grande atração é obscurecida pela zona de evitação, uma parte do céu que é difícil de observar devido à poeira e gás da nossa própria Via Láctea. Isso torna a tarefa de mapear a região e identificar a fonte exata da atração ainda mais desafiadora. A existência da grande atração tem implicações profundas para a nossa compreensão da estrutura em larga escala do universo. Ela sugere que o cosmos não é tão homogêneo quanto pensávamos em grandes escalas, e que existem concentrações de massa que ainda não conseguimos catalogar ou compreender completamente. A ciência continua sua incansável busca para mapear essa região misteriosa. Telescópios especializados, como o Observatório de Parkes, na Austrália, têm usado ondas de rádio que conseguem penetrar a poeira galáctica, revelando aglomerados de galáxias e superaglomerados que podem estar contribuindo para a grande atração. No entanto, mesmo com essas observações, a massa visível ainda é insuficiente para explicar o puxão gravitacional observado. Isso nos força a considerar novamente a presença massiva de matéria escura, que, como já discutimos, é um enigma por si só. A grande atração é, portanto, um lembrete vívido de como a matéria escura, ou algo igualmente invisível e massivo, domina a estrutura do universo em suas maiores escalas. A implicação de a grande atração para a humanidade é profunda. Ela nos mostra que estamos em constante movimento, arrastados por forças cósmicas que mal compreendemos. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, é apenas um grão de areia sendo puxado por uma corrente invisível em um oceano de galáxias. Não somos estáticos, mas sim parte de uma dança gravitacional grandiosa, cujo coreógrafo ainda nos é desconhecido. Este fenômeno nos convida a uma humildade cósmica, reconhecendo que, por mais que avancemos, há sempre uma camada mais profunda de mistérios a serem desvendados. A coexistência de buracos negros e a grande atração em nossa lista de enigmas sublinha uma verdade fundamental sobre o cosmos. Ele é um lugar de extremos.
desde as singularidades infinitesimais dentro dos buracos negros, onde as leis da física se desintegram, até as vastas concentrações de massa invisível que moldam o destino de superaglomerados de galáxias. O universo está repleto de fenômenos que desafiam nossa compreensão mais básica. A ciência, por sua vez, abraça esses desafios, usando-os como catalisadores para o progresso. Cada mistério, cada anomalia é uma oportunidade para a humanidade expandir sua mente e sua tecnologia. A busca por desvendar os segredos dos buracos negros, por exemplo, não é apenas uma questão de curiosidade, é uma jornada que nos leva aos limites da física teórica, impulsionando o desenvolvimento de novas teorias sobre a gravidade e a mecânica quântica. A compreensão do paradoxo da informação pode revolucionar nossa compreensão da própria natureza da informação e do tempo. E a capacidade de observar buracos negros, seja através de ondas gravitacionais ou de imagens de seus horizontes de eventos, abre novas janelas para o universo, permitindo-nos estudar fenômenos que antes eram puramente especulativos. Da mesma forma, a investigação de A Grande Atração não é apenas sobre mapear o universo, é sobre entender as forças fundamentais que o estruturam. Se a matéria escura é a principal componente, então cada nova informação sobre a grande atração é um passo para decifrar a natureza dessa substância elusiva que compõe a maior parte da massa do universo. É um quebra-cabeça cósmico em que cada peça, por menor que seja, contribui para a imagem maior de como o universo evoluiu e para onde ele está indo. Estes mistérios, os buracos negros e a grande atração, são a prova de que o desconhecido cósmico é vasto e multifacetado. Eles não são apenas objetos ou regiões, são portais para novas físicas, novas ideias e novas maneiras de ver o nosso lugar no cosmos. Eles nos lembram que a jornada da descoberta é infinita e que a cada resposta encontrada, novas perguntas mais profundas surgem, alimentando a chama da curiosidade em a humanidade. A ciência continua a espiar, através do véu do desconhecido, impulsionada pela admiração e pela persistência, na esperança de um dia desvendar esses enigmas que tanto nos fascinam e nos desafiam. Ainda há muito a ser explorado, muito a ser compreendido. A complexidade do universo é um convite constante à exploração. Estes 5 mistérios são apenas a ponta do iceberg cósmico, um lembrete de que a nossa compreensão é limitada, mas a nossa capacidade de questionar e investigar é ilimitada. Assim, ao longo desta jornada, exploramos 5 dos mais intrigantes mistérios que o desconhecido cósmico nos apresenta. A matéria escura e a energia escura que compõem a maior parte do universo, mas permanecem invisíveis. As enigmáticas explosões rápidas de rádio, pulsos de energia cósmica de origem desconhecida, a visita misteriosa de Oumuamua, o objeto interestelar que desafiou classificações, os buracos negros com suas singularidades e o paradoxo da informação que testam os limites da física, e, finalmente, a grande atração, essa força invisível que puxa galáxias inteiras através do espaço. Cada um desses fenômenos, à sua maneira, nos lembra da vastidão da nossa ignorância. Eles não são falhas da ciência, mas sim marcos em sua constante evolução. São os limites do nosso conhecimento atual, as fronteiras onde as leis que pensávamos entender se curvam ou se quebram. É precisamente nesses pontos de incerteza que a verdadeira aventura do conhecimento começa. A ciência, como uma entidade viva e curiosa, não se detém diante do inexplicável. Ela se inspira nele. Cada não sei é um convite para pesquisar mais profundamente, para construir instrumentos mais sensíveis, para formular teorias mais ousadas e, quem sabe, para reescrever os livros de física. Esses enigmas cósmicos não são meras abstrações para cientistas em laboratórios distantes.
Eles são intrinsecamente conectados à nossa própria existência e ao nosso lugar no universo. A matéria escura e a energia escura, por exemplo, não são apenas componentes exóticos. Elas são os arquitetos invisíveis da estrutura do universo, moldando a formação de galáxias e a expansão do próprio espaço-tempo. Sem elas, o universo que conhecemos e, consequentemente, nós mesmos, não existiríamos. As explosões rápidas de rádio e Oumuamua nos abrem a mente para a possibilidade de fenômenos e até mesmo vida que desafiam todas as nossas expectativas. Os buracos negros nos forçam a confrontar os paradoxos da realidade, enquanto a grande atração nos faz sentir o pulso do universo em sua escala mais grandiosa, lembrando a humanidade de sua pequenez e da imensidão das forças que nos governam. A busca por desvendar esses mistérios impulsiona não apenas a física e a astronomia, mas toda a nossa capacidade de inovação. Para detectá-los, precisamos de telescópios mais poderosos, de detectores mais sensíveis, de algoritmos mais inteligentes. Para compreendê-los, precisamos de novas matemáticas, de novas teorias, de novas formas de pensar. Cada quebra-cabeça cósmico é um motor para o progresso tecnológico e intelectual, expandindo os limites do que somos capazes de ver, medir e imaginar. É uma dança contínua entre o desconhecido cósmico e a ciência, com a humanidade como espectadora e participante, sempre maravilhada. Portanto, deixamos você com um convite, não apenas para admirar a beleza do universo, mas para questioná-lo, para abraçar o desconhecido não como uma barreira, mas como uma porta. A curiosidade é a força motriz de toda a descoberta, e a busca por respostas para essas grandes questões é o que nos torna intrinsecamente humanos. O universo é um livro aberto, com páginas ainda não escritas, esperando por mentes curiosas para decifrar seus segredos. Que a sua própria curiosidade seja alimentada por esses mistérios e que você continue a explorar as maravilhas do cosmos, tanto dentro quanto fora de si mesmo. Afinal, somos feitos de poeira estelar, e o universo, em todo o seu esplendor inexplicável, reside em cada um de nós. A jornada da descoberta nunca termina.